Fala galera do Japão FC, PJ na área mais uma vez, com mais um entrevistado da nossa série de papo aqui do canal. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo, né? A gente tem hoje um homem gol, matador. O cara sabe muito da arte de fazer gol. Vou apresentar ele aqui para vocês. Ele, o nosso matador, começou sua carreira lá no Curitiba em 2005, fez a base ali no Curitiba, estreou ali no profissional como no Curitiba, e depois ali ele deu uma rodada ali no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, passou pela Chapecoense, passou pelo Juventude e foi para a Áustria, foi para o Red Bull Salzburg, jogou lá. Depois de um tempo na Áustria, veio aqui para o Japão, o primeiro time dele foi o Toshigi. Depois o Toshigi passou para o Ventforet. Enfim, chegou no Rei Sol, onde, para mim, porra, teve uma carreira sensacional, teve anos maravilhosos no Rei Sol, onde guardou muito gol, muito gol. E agora tá de time novo, né? Tá de time novo, vai contar pra gente qual que é a expectativa, vai contar pra gente qual é esse time. E prazer em recebê-lo aqui, Cristiano da Silva, nosso Cristiano camisa 9. Muito obrigado por nos receber, Cristiano. Tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você, Paulo, com todo mundo que vai nos acompanhar aí também, né, através dessa entrevista. Prazerzão falar com você. Demorou um tempinho aí para a gente conseguir encaixar o horário aí, né? Não, Mas não. Agora deu certo aí e eu tô feliz de poder retribuir aí seu chamado e estamos aqui. Pode perguntar que a gente responde. Imagina, a gente que agradece a presença, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. A galera do Japão FC, tenho certeza que vai ficar muito feliz de ter você aqui como convidado e ouvir as suas histórias aí do futebol aí, você que, viu, tem uma grande carreira aí que a gente admira bastante. Mas, Cristiano, vamos lá, vamos começar, Cristiano. Como que a galera te chama no Japão? Curiço! Por isso! Por isso! Cris, né? É É o, Cris, mas a abreviação ali, não, legal, Cris. legal, gostei, gostei, Todo mundo gostei. me chama de Cris, Vou te chamar de Cris também, então, Cris. Ó, fica à Obrigado. vontade. Prazerzaço aí. Vamos lá, então, Cris. Eu acredito que assim a gente começa a conhecer a vida da pessoa, se a gente conhece um pouco mais da pessoa, né? Sabendo da vida dos pais da pessoa. Então, eu queria que você contasse para a gente aí um pouco da vida dos seus pais, o que eles fizeram, como se conheceram até o seu nascimento aí. Depois a gente muda o foco e começa a falar mais um pouco de você. Conta para a gente como é que foi a vida dos seus pais e como eles se conheceram, por favor. Meu pai, engraçado, meu pai é piauense. Meu pai nasceu, acho que é piauense que fala, meu pai nasceu no Piauí. Hum, E eu até conversei com a minha avó esse ano, com a mãe do meu pai, sobre isso. Meu hum. pai foi muito jovem para Campo Mourão, né, com a minha avó e com o meu avô. E aí ali que meu pai fez a vida dele praticamente toda e conheceu minha mãe. Meu pai, se eu não me engano, trabalhava no mercado, morava até no fundo do mercado, ele trabalhava, e aí depois casou com a minha mãe e tal. Foram morar no quintal, lá no terreno do meu avô. E aí veio a gente, né? Veio eu primeiro, depois meu irmão. E aí rodamos um pouquinho também. Moramos no interior de São Paulo. Né? Hoje meu pai é falecido, mas a minha mãe mora em Cambé, também no interior do Paraná. E estão lá até hoje. Sou do interiorzão, sou pé vermelho, como a gente fala lá. Legal, legal, perfeito, perfeito. E eu esqueci de falar aqui, mas o Cristiano ele nasceu no dia 12 de janeiro de 87, né? Tá com 35 anos, né? Casado com a excelentíssima Tainá, tem dois filhos aí, o Davi e o Noah, né? E o Davi e o Noah nasceram onde, Cristiano? O Davi nasceu na Áustria. Olha, E o Noah, ele ia nascer aqui no Japão, né? Mas acabou que de última hora nós tivemos que ele teve que nascer no Brasil. Daí ele nasceu em Curitiba, que hoje a minha residência no Brasil é em Curitiba, né? Fui legal, para a capital agora, Tainá legal, é da capital e a gente está morando lá agora, né? Mas legal. os dois têm a vida inteira aqui, né? O Davi veio com 3 meses para cá, o Davi hoje está com 9 anos. É o meu 10º ano aqui no Japão, então os dois são criados aqui no Japão, né? Legal, Estão legal. sendo criados ainda, né? Tem mais É, uns aninhos aí. é. Meu filho tem 9 anos também, meu filho nasceu aqui no Japão também, nunca foi pro Brasil. A gente pretende aí
assim que possível, que passar essa coisa toda de pandemia e levar ele para o Brasil. Mas tem a mesma idade, 9 anos também. Legal. E, bom, nasceu aí dia 12 de janeiro de 87. Conta pra gente ali. Engraçado, porque o meu último entrevistado foi o Henrique Trevisan, que tá no UFC Tóquio agora. E o Henrique é de Umuarama. E Campo Mourão tá ali, né? Tá vizinho ali do lado, ali, né? Legal, legal. Conta pra gente como é que foi a sua infância em Campo Mourão, como é que foi a época de escola, jogar bola na rua, como é que foi isso aí? Foi sempre atrás de bola, né? Primeiro... Eu comecei no futsal com 4 para 5 anos ali, já comecei no futsal. E morei em Campo Mourão, acho que até meus 10 anos, né? Aí, como eu falei, nós somos para o interior de São Paulo, até pela dificuldade que a vida impõe ali, né? Meu pai ficou desempregado e fomos para o interior de São Paulo, onde minha avó reside hoje, né? Minha avó, meus tios, por parte do meu pai, moram em Mojimirim. E comecei ali no futsal em Campo Mourão, já fui para o campo com 7 anos. E quando eu fui para Mojimirim mesmo, que no interior de São Paulo, não sei, eu acho que no estado de São Paulo é um pouco diferente essa visão de jogar futebol, né? E ali que eu sempre quis jogar bola, nunca fiz outra coisa, mas ali no interior de São Paulo mesmo que eu fiquei focado em jogar futebol, mesmo que né, na época eu tinha 10 anos, se eu não me engano, mas já sempre nas escolinhas, meu pai sempre me levou, me apoiou, né? Tudo que eu precisei ali na medida do possível, ele me deu, e ali começou tudo. Na realidade, eu enxergo que comecei ali no futsal, mas que a partir de Mojimirim ali, que eu joguei mundialitos, eu comecei a jogar contra os times grandes também, né? Mundialitos nós jogamos contra o Colo-Colo do Chile, tinha esses times, Corinthians, nós pegamos na semifinal. Legal. Então, ali que começou a dar uma visão mais de focar em ser profissional, acredito que foi ali. Legal, legal. E quando você começou ali em Mojimirim, ali por volta dos 10 anos, você já começou como atacante no campo ali? Você já fez essa transição do futsal para o campo já como atacante? Na época, é engraçado que é praticamente a função que eu faço hoje, né? Na época eu era o famoso ponta direita. Hoje, na minha maioria, no Japão aqui, joguei em todas as funções praticamente ali do meio para frente, mas a função que eu mais atuei aqui no Japão foi pelos lados do campo, né? E eu comecei ali como ponta direita, camisa 7, e hoje, engraçado que eu vim para o Nagasaki e estou com a camisa 7 agora, né? Foi onde tudo começou ali, depois virei centroavante e joguei até de volante na Áustria também, joguei de volante, aqui no Japão joguei de volante. Então, do meio para frente ali, eu jogo, faço tudo ali. O importante é estar entre os 11. Eu sempre brinco com os treinadores, o negócio é estar entre os 11, independente de onde seja. Tá certo. E sua família, você tem irmãos, Cristiano? Como é que é a sua família? Tenho um irmão mais novo, 4 anos mais novo que eu, que também mora lá em Cambé, com a minha mãe hoje. E aí, quando vocês eram crianças ali, vocês gostavam de fazer o que junto? Jogar bola? Jogar bola, a gente ia pro rio nadar escondido, apanhava. Minha mãe brigava muito com a gente, não deixava a gente ir em rio e tal, mas a gente ia nadar escondido e brincar de esconde-esconde com as crianças. É normal, né? A minha infância, eu tenho 35 anos, a minha infância é diferente da de hoje, né? Vivia na rua, com o pé no chão e arrancando tampa do dedão, jogando e sempre atrás de bola, sempre atrás de bola. Minha vida inteira foi correr atrás de jogar futebol e estar dentro da quadra, do campo, foi sempre assim. Legal, legal. E aí, como que começou essa transição ali de Mojimirim? Você chegou no campo, dentro ali da escolinha de Mojimirim, você começou a disputar esses campeonatos mundialistas, aí começou a subir de categoria, aí você se mudou para outro, você mudou de time. Como começou a escalada na sua carreira aí? Eu comecei ali em Mojimirim, eu treinava na escolinha da prefeitura, né? E aí, depois essa escolinha, que foi o mesmo treinador esse treinador que chama Antônio Faz, esse me ajudou muito também, em Mojimirim, que ele fazia, né, antes de esses mundialitos que eu fui jogar, eu morei em Mojimirim e depois eu mudei para Cambé. Só que o treinador, todo mês de julho, quando dava as férias da escola, e o mês de dezembro, ele saía de Mojimirim de ônibus para me buscar, que eu não tinha idade para viajar sozinho na época. Ele me buscava, eu ia com ele para Mojimirim, disputava os mundialitos lá, depois ele me levava para Cambé. Eu fiz isso acho que uns 2 anos, até que eu decidi morar com a minha avó em Cambé. Então, eu saí
da minha casa, da casa da minha mãe e do meu pai com 12 anos. Então, desde então, eu tô fora de casa, já, né? Vivo fora desde os 12 anos. 12 para 13 anos. E ali comecei aí, fiquei ali nas escolinhas e fui para a escolinha do Mojimirim, que era a nossa escolinha, virou escolinha do clube profissional, né, do Mojimirim. E ali fiquei no pré-infantil e já fui para o infantil, sempre com um ano antes, eu sempre já consegui chegar no infantil, mesmo com a idade inferior, eu já fui para o infantil do Mojimirim. E ali comecei a ganhar R$ 50 por mês, já. Já ajuda, já ajuda. Foi, meu primeiro salário foi no Mojimirim, no infantil, em 2001. Ganhava R$ 50, ali começou a minha história. E Parabéns. ali, depois do meu segundo ano de infantil, aí eu fiquei com muita saudade de casa, da minha mãe, do meu pai. Aí eu falei pro meu pai que ia parar de jogar futebol. Falei, parei. Eu, no segundo ano de infantil, decidi que tinha parado de jogar futebol. E meu pai sempre me ajudou muito, assim, sempre me apoiou, meu pai e minha mãe. Só que eu falei que ia parar, que eu queria ficar em Cambé com eles, e eles aceitaram numa boa. Aí no Mojimirim, na época, ia dobrar o meu salário para R$ 100 para eu voltar, e nada me fez voltar. Aí eu fiquei um ano em Cambé, sem jogar, sem nada, fiquei só estudando e jogando assim, sem estar na escolinha, nada. Aí em 2003 eu voltei para o Juvenil da DAP de Campo Mourão. Acho que é outro assunto, né? É. Não, mas pode continuar, porque é uma escalada, né? Até você chegar ali. Você em off aqui, você me disse que você chegou a jogar como profissional antes mesmo de jogar pela base do Curitiba, né? No Sub-20. Conta essa história pra gente. Então, onde que você jogou como profissional antes do Curitiba? Então vamos lá, vamos chegar nisso aí, que é rapidinho. Não, sem problema. Que eu estreiei profissional em 2005, isso que eu estou falando de ter 2002 ali que eu resolvi que não ia jogar. Aí em 2003 eu voltei para o juvenil da DAP de Campo Mourão, que foi a cidade que eu nasci, que era um clube profissional também, de uma estrutura legal. Tinha o centro de treinamento Zico na época que fez, foi o Zico que fez. E tinha 7 campos para a gente treinar, refeitório, tinha lá o alojamento, uma estrutura muito legal a DAP de Campo Mourão tinha na época. E ali eu fiquei de 2003 até 2008, né? Mas claro que eu saí ali aí nesse meio tempo. Só que aí 2003, 2004 eu joguei o juvenil, e aí de 2004, como eu fiz um paranaense bom, fiz um ano bom pelo juvenil, eu já subi direto pro profissional, né? Eu não passei pelos juniores, né? Legal. Aí o pessoal na DAP fez um trabalho que eu era muito baixinho, né? Hoje eu tenho 1,83 m de altura, mas até no Mojimirim também, quando eu era infantil, a galera fez aquele exame da mão para ver se eu ia crescer mais, porque eu era muito pequenininho. Com 14 anos eu tinha 1,51 m. Nossa. Então eu era muito baixinho. E aí, em 2004, eu tinha... Em 2003 eu tinha 1,69 m, e quando foi 2004 eu já bati 1,80 m, do nada. Já cresci do nada, assim. Porque eu fiz um trabalho, né, também de reforço e tal, mas foi do nada. Acho que foi... Resolvi crescer tarde mesmo. E aí eu já pulei direto profissional, não tive esse júnior. Eu fiz esse trabalho, fiz acho que 6 meses desse trabalho de fortalecimento, sem treinar só, parte física, e aí já fui profissional. E aí em 2005 já disputei meu primeiro campeonato profissional. Disputou o Paranaense. Tem uma história legal, cara, que o treinador que me subiu pro profissional foi o Lorival Santos. E aí ele me subiu pro profissional, e aí ele saiu do clube, e aí ele, no final, quando a gente estava na fase final do campeonato, ele voltou pro clube. E isso eu tinha idade juvenil ainda, mas né, já estava no profissional. E aí ele voltou, teve um jogo lá que era o clássico contra o Cianorte, lembro até hoje, era o clássico lá Aí a gente estava perdendo de 1-0, foi no primeiro jogo, logo quando ele voltou. E se a gente ganhar, tinha que ganhar para classificar e tal, e até ficar na frente deles. Era um confronto direto num clássico. E aí ele me chamou aos 10 minutos do segundo tempo, ele me chamou, eu lembro até hoje. Foi meu primeiro jogo, assim, que eu tinha jogado já antes, mas ali que era uma decisão assim profissional, foi o meu primeiro jogo. Isso ficou marcado para mim, que ele me chamou, ele falou, você vai... Mas falou assim mesmo, cara a cara comigo, gritando na minha cara. Aí ele falou assim, você vai entrar de meia, você vai marcar o lateral direito, vai marcar o lateral esquerdo, vai marcar o volante e ainda vai atacar e vai para cima dos caras, senão eu vou te tirar. Gritando comigo assim na minha cara. E aí eu entrei, a gente estava perdendo, aí eu participei do primeiro gol e dei assistência pro segundo gol ainda, nós viramos o jogo, ganhamos o jogo. Foi uma história muito legal, foi
Pô, eu acho que eu acredito, assim, vendo minha carreira, que eu não sinto muita pressão dessas coisas. Porque se eu sentisse aquele dia, eu tinha pipocado. Com certeza. Eu teria Não, pipocado aquele além de dia. encarar o cara ali, cara a cara, foi para campo e entregou o resultado ainda, entregou o que ele Foi, queria. Porra. foi a primeira lembrança que eu tenho, assim, de fazer algo importante no futebol. Foi desse dia aí, até por isso que eu tô A abrindo para sensação é você. boa, né? A sensação é boa, contribuir ali, ajudar para o time ali, né? Porra, não tem coisa melhor, né, velho? Não tem A coisa melhor. sensação foi boa de pegar o bicho depois, que o bicho, Também, o bicho era maior que o meu salário, cara. bicho de clássico é especial, Foi pô. legal, foi legal, foi legal Pô, que demais. legal, que legal, que legal. Começou bem, né? Começou Foi. bem, né? Começou bem. E Aí, aí, e aí o Curitiba te viu ali, como é que foi? No Campeonato Paranaense? aí eu terminei esse Paranaense, eu joguei um campeonato para um time de Balsa Nova, mas aí já é para os juniores. Hum, CPF o nome do time. Aí nossa. eu disputei um campeonato, a Copa Tribuna de Juniores, que na época era bem forte no Paraná. Era a Hum, Copa Tribuna e o Campeonato Paranaense de Juniores. E aí eu fui muito bem nesse campeonato e jogamos contra o Curitiba e foi aí que o Curitiba me contratou. E aí eu fui para o Curitiba para os juniores, né? Aí Juninho. fiquei um ano e meio, fiquei um ano e meio no Curitiba. Aí treinava profissional direto, mas não cheguei a jogar profissional no Curitiba, eu não joguei não. Treinava bastante ali. O Márcio Araújo, na época, treinador, me chamava direto para treinar com ele. Hum, Só escutava, traz o Cristiano! Aí eu ia lá, treinava. Mas jogar mesmo profissional no Curitiba eu não joguei, não. Aí depois eu fui para Toledo, hum. isso um ano e meio depois, aí profissional, e aí não fiquei no profissional direto, até hoje, né? Paraná tem bastante time ali no interior, né? Bastante time forte ali, né? Tem, além do futsal também, que o futsal é bem forte no Paraná ali. A gente Sim. tem. Ultimamente aí, o Paraná e principalmente Santa Catarina, né? Os times do interior estão crescendo, estão bem forte mesmo. A gente tem um Londrina lá, tá bem no em Santa Catarina, a gente tem um monte de time lá do interior lá. O interior dos dois estados é muito forte, cresceu bastante, né? Nos últimos 20 anos cresceu bem forte, bem, e revelou gente pra caramba. Gente pra caramba. E aí, então, Curitiba, você fez ali. Quanto tempo você fez de sub-20 no Curitiba ali? Um ano e meio quase, Aí pouco foi menos. rodar Paraná, aí foi Toledo, Ah, Maringá, Marcílio ah, Dias. Foi que aí foi. eu fui pro Toledo, e o Toledo, engraçado, né? Eu saí do Curitiba e fui pro Toledo. Hum. E aí a gente estava disputando aquela Copa Paranaense, um profissional já. Engraçado, a história até engraçada. Meu primeiro gol como profissional foi contra o Curitiba. Olha. Foi contra o Curitiba. Eu tava no Toledo. Foi meu primeiro gol como profissional, foi contra o Curitiba. Eu tinha acabado de sair de lá. Campeonato Paranaense? Foi a Copa Paraná. Paraná. Era Copa Paraná. Paraná, chamava. Hum. Aí eu fiz meu primeiro gol contra o Curitiba. Legal. E aí, no outro ano, eu já ganhei meu primeiro título profissional com o Toledo, né? Nós somos campeões da segunda divisão do Paranaense, né? Lindo, lindo, lindo. Aí, que na época a gente ia disputar a primeira divisão, mas aí teve lá um tapetão, não sei o quê, aí derrubaram o time, aí nós jogamos a segunda divisão e aí nós somos campeões dessa segunda divisão. Esse foi o meu primeiro título profissional. Legal, legal. E como que foi essa sua passagem ali por Chapecoense e Juventude? Antes eu passei pelo Marcílio Dias em 2008, eu Hum, joguei a Série C pelo Marcílio Dias, né? hum, E aí o pessoal do Metropolitano me viu ali, da Chapecoense e tal. Só que quando acabou eu fiz uma Série C boa no Marcílio Dias, aí apareceu um monte de coisa para eu ir e tal, acabei indo pro Rio Claro, só que não deu muito certo lá. Joguei 2 jogos só, um jogo e o outro fiquei no banco lá e já saí pro Metropolitano. Aí no Metropolitano ali de Blumenau, ali eu me destaquei no Catarinense de 2009, aí fiz um Catarinense muito bom ali, e ali que as portas começaram a se abrir mesmo, depois disso aí, né? Depois do Marcílio Dias ali, Metropolitano no Catarinense de 2009, aí no segundo semestre eu fui para Chapecoense, a gente conseguiu subir o time lá também. hum. Também, né, graças a Deus, todos esses times aí eu consegui ser titular, consegui jogar. E aí da Chapecoense eu voltei pro Metropolitano emprestar, eu estava emprestado na Chapecoense, eu voltei pro Metropolitano, a Chapecoense queria que eu ficasse e tal, mas o Metropolitano pediu para eu voltar. E aí fiz mais um catarinense no Metropolitano e aí fui pro Juventude. A Juventude fiquei 2010, 2011, até metade de 2011. É. Aí eu saí do Brasil, né?
Legal. 2009 ali, mais ou menos, ali você foi para a Chape ali pelo Juventude. Você chegou a jogar algum Brasileirão, Série B, Série C, ou jogou mais os regionais? Não, eu joguei. Engraçado, cara. O pessoal até me pergunta. Eu nunca joguei Série B, nem Série B no Brasil. É? Eu tive algumas propostas. Até quando eu saí quando eu recebi a proposta do Red Bull, eu tinha a proposta do Internacional na época. E meu sonho era jogar no Inter na época. Eu queria jogar no Inter. Porque eu estava bem no Juventude ali e tal, e eu estava com um negócio pro Internacional. E aí veio junta do Red Bull. Aí eu conhecia a estrutura do clube. Eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida, eu tenho que ir embora. Legal. E aí tá. Não, pode continuar, desculpa. Não, aí foi que eu decidi sair mesmo do Brasil e estamos aí até hoje. Meu 11º ano fora já, né? Legal, legal. Não, eu só queria fazer uma pergunta, porque lá em Mojimirim, lá teve essa época lá que você falou, puta, não quero mais jogar bola, quero ir para casa, tô com saudade. Mas assim, pegando ali do Mojimirim até a Chapecoense, até quase você sair para o Red Bull, qual foi o momento que você falou, puta, tá dando certo, eu vou virar profissional. O sonho de todo mundo nesse país, de milhares de meninos nesse país, é ser jogador de futebol profissional. Nesse momento aqui, eu tô achando que vai dar certo, vai virar para mim. Que momento foi esse? Paulo, engraçado assim, quando eu me profissionalizei, só quando eu assinei meu primeiro contrato, eu lembro também, como se fosse hoje, foi início de 2004, né? Eu estava na DAP de Campo Mourão, disputando juvenil, aí onde meu pai, na época, meu pai era motorista de caminhão da Sadia, né? Aquela empresa que tem no Paraná lá. Hoje em dia mudou o nome, acho que nem sei como tá, mas antes era Sadia, era muito forte, né? Não sei se estou dando aí o merchan aí, mas tá tudo certo. Merchan Sadia aqui. Acho que é BRF hoje. Acho que virou Meu, BRF, não sei. não sei Minha mãe também. trabalhou na Sadia também um tempo, mas lá em Ah, São é? Paulo lá também. É, eu conheço, eu lembro muito da Sadia. Meu pai trabalhou muitos anos de motorista na Sadia. E aí, assim, eu tava lá no clube, daqui a pouco meu pai chegou. Na época não tinha celular, não tinha nada. Meu pai chegou lá, que de Cambé para Campo Mourão, meu pai fazia entrega em Campo Mourão. Então, quando ele ia lá, ele me pegava, me levava para jantar, saía com meu pai e tal. E aí eu tava lá de manhã, o pessoal falou: seu pai tá aí, Cris, seu pai tá aí. Eu falei: tá aqui fazendo o quê? Meu pai, para de resenha, não, tá louco? Aí saí lá, eu tava dormindo no alojamento, meu pai tava lá mesmo. Eu falei: que isso, pai? Que tá fazendo o quê aqui, cara? Aí meu pai falou assim: não, me chamaram aqui urgente, eu tive que trocar minha escala, pedi lá na Sadi e tal, o pessoal trocou minha escala, eu vim. Aí entramos lá na sala do presidente, lá, tava com o contrato lá e tal. Daí eu assinei meu primeiro contrato profissional foi esse dia. Foi uma coisa assim, esse dia eu falei: ah, agora eu sou profissional. Legal. Ali eu comecei a me achar. Não, ali eu falei, pô, eu lembro até hoje a sensação, ainda fiquei bem emocionado assim, porque para mim assinou o contrato já era profissional e para mim para mim o que me marcou essa mudança profissional foi isso, esse dia aí quando eu assinei meu primeiro contrato. Você sentiu ali, né? Agora vai, né? Agora vai. Comecei a ganhar o salário mínimo, cara. Na época o salário mínimo era 325 reais. Mas o importante era o contrato ali falando Não, não tava nem profissional, aí, né? Porra, foi. legal, legal. Ali que eu vi que estava no caminho certo de virar profissional foi esse dia. É, porque eu imagino que na cabeça por exemplo, muita gente para no meio do caminho, né? Muita gente por situações da vida, né? Às vezes o pai fica desempregado, a mãe tem que ajudar em casa, ou às vezes não consegue ficar longe da família, e ali tem muitas dúvidas durante o caminho, né? Será que é isso? Será que é isso? Eu acho que esse momento ali que você realiza, puta, tá dando certo, vai dar certo. Primeiro contrato aqui, agora vai. Então essa sensação deve ser maravilhosa, deve ser É, inesquecível. eu nunca pensei em desistir, não, Paulo. Essa história que aconteceu em Mojimirim, eu tinha 14 anos, então Hum, foi uma coisa que depois disso daí, nunca pensei em desistir. Passei por muita coisa, é, né? Até, na realidade, um dia que eu pensei mais ou menos em desistir, quando eu perdi meu pai em 2009, perdi meu pai muito novo, tinha 48 anos, ele faleceu ali, deu uma desanimada, mas ele já, né, já era casado, já tinha minha esposa, então eu tinha que trabalhar e tal, mas foi um baque muito grande. Outra é, situação que eu passei também por uma situação de me machucar, de ter machucado meu pubis, não conseguia voltar, e isso já foi no juventude. E também teve um dia que eu cheguei a pensar em parar mesmo, de verdade, só que aí também veio um testemunho meu como cristão, né? Eu sou cristão, sou evangélico, hum. não sei se eu, né, vou contar aqui, foi um testemunho até meu de cura, né? Para quem acredita, quem está Fica vendo, à vontade, fica à eu vontade. acredito.
eu acredito, e fui curado num momento muito difícil da minha vida. Eu fiz a cirurgia no pubis, depois vou contar rapidinho então, resumir. Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu fiz a cirurgia no pubis no final do Brasileiro com a Chapecoense. Até no final do Brasileiro, eu só jogava, eu nem treinava, foi um mês. Eu só ficava lá, tomava 3 agulhadas no pubis para eu conseguir jogar, nem treinava. Então, o mata-mata do Brasileiro eu joguei assim. E aí, quando terminou, meu pubis estava muito arrebentado ali e tal, eu operei o pubis. Só que aí, aí houve coisas, né, de parte de fisioterapia aí que eu não consegui voltar. E aí eu estava numa situação lá, daí isso foi 2009, ali no início de 2010 eu meio que joguei meio que com dor, tomando remédio e tal. Eu saía do jogo, Paulo, que eu não conseguia andar. Quem me conhece sabe o jeito que eu saía do jogo, assim, andando igual o Pato Donald, assim, não conseguia andar. Eu não conseguia andar. Eu tomava 4 remédios, ia pro jogo, tomava anti-inflamatório e ia pro treino, e vivia assim durante 1 ano e pouco. E aí uma vez eu estava no Juventude, lá em Caxias, muito frio, né? A gente estava treinando e tal, e eu com muita dor. E um dia eu cheguei em casa chorando, falei pra minha esposa, falei, ó, Tainá, eu vou parar de jogar. Amanhã eu vou comunicar no clube que eu não aguento mais, é muita dor, eu saio de treino, saio de jogo, não consigo andar, e tô vivendo a base de remédio. Não dá mais, não tem condição. Eu tentava erguer a minha perna, eu não conseguia erguer a minha perna. Eu ia fazer e jogando ainda, cara, jogando. E eu tava treinando, jogando, não parei 1 minuto. Aí ia fazer aquela máquina de abdução sem peso nenhum, eu não conseguia abrir a perna, não tinha força para abrir a perna. E mesmo assim eu tomando remédio, fui e tal. Aí esse dia eu cheguei, eu lembro que era numa quinta-feira, o dia que eu ia pro culto, eu ia pra igreja e tal. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, ó, não vou pra igreja, vou parar de jogar bola, acabou, não dá mais tal. E fui pro quarto, comecei a chorar no quarto, a minha esposa fazendo a janta e tal. Aí no quarto, né, eu escutei uma voz que hoje eu entendo que foi o Espírito Santo falando comigo, falou, vai para a igreja. Eu escutava claro, eu estava sozinho no quarto. Vai para a igreja. E isso faltava 10 para as 8, o culto era 8 horas e a igreja era perto de casa. Aí eu levantei correndo, nem tinha trocado de roupa, só estava chorando na cama. Eu falei para minha esposa, vamos para a igreja, eu preciso ir para a igreja, preciso ir para a igreja. Aí pegamos, nem jantei, fui para a igreja. Aí eu entrei na igreja, sentei no cantinho, uma igreja pequena assim, sentei bem no cantinho, tinha, né, as outras pessoas assim, e eu estava bem na parede. Aí o pastor começou a pregar e tal, daqui a pouco o pastor falou, isso como eu falei, para quem crê, quem acredita em milagre, né, isso que eu estou contando. Aí o pastor falou, Deus está me mostrando uma coisa aqui, que tem uma pessoa que está com a dor num lugar assim, e a minha dor era bem por baixo, assim, bem por baixo ali, uma região meio estranha. E aí minha dor era bem ali, cara. Aí o pastor falou, ó, eu tô sentindo uma dor aqui nisso, meu coração acelerou. Quando ele falou, quem é essa pessoa nisso? Eu já pulei por cima de todo mundo, já pulei por cima das cadeiras, pulei na frente. Aí eu falei, aí o pastor começou a orar e falou, ó, Deus está te curando agora, você crê, começou a orar por mim, eu comecei a chorar. Falei, pô, nem o pastor, ninguém sabia da minha dor. Ninguém, só minha esposa que sabia. Aí eu falei, então tá bom, então já que eu tô curado, então eu vou botar minha fé em ação. Aí eu peguei e falei pra minha esposa, joga tudo esse anti-inflamatório fora que eu não vou tomar mais não. É minha última cartada. Se eu não fui curado, que eu acredito que eu fui, eu vou parar de jogar mesmo, acabou. Aí a minha esposa jogou fora os remédios. No outro dia, eu lembro até hoje que na sexta-feira o treino era tarde. E eu tava mais de 1 ano sem fazer finalização, porque não tinha força. Acabava o treino, não tinha força para caminhar. E aí nesse dia, nessa sexta-feira, eu peguei, acabou o treino, eu fui fazer finalização. Aí os caras estavam comigo fazia 1 ano, já comigo mais de 1 ano, meus amigos. Meus companheiros falaram, que isso? O que você tá fazendo aqui, chutando aí, ô Pato Donald? Eu falei, meu amigo, eu fui curado ontem, vamos chutar, bora. Legal. E dali nunca mais senti dor, cara. Nunca mais senti dor no pubis. Legal. Foi a única vez que eu pensei em parar assim mesmo, né? Que foi a sua pergunta, né? Experiência. Foi a única vez, mas ali eu fui curado, cara. Eu conto para todo mundo isso, todo mundo que me conhece, eu conto que é um testemunho da minha fé e um testemunho de cura, né? E aí quem acredita, Não, cada legal. um... E grande Tainá, né? Tainá sempre ali do lado também, dando aquela força ali também, né, cara? A bichinha não vai falar dela não, que eu já choro, hein, cara? Eu tô chorando. Vamos pular então, vamos para Áustria. Mas linda história, velho, linda história. Porra, muito, tô emocionado até, mas enfim, vamos seguir. Legal. Eu tô arrepiado aqui de contar. Toda vez que eu conto, eu me arrepio, cara. Não, parabéns. Vamos seguir. Vamos lá então com
24 anos, mais ou menos, ali, você foi para a Áustria, né? Você falou aí que nessa época aí, você estava no Juventude, surgiu esse contato aí, talvez, do Inter, você queria muito jogar no Inter, mas ao mesmo tempo apareceu ali do Red Bull ali. Como que apareceu esse contato do Red Bull aí para você? Como é que foi essa situação e como é que fechou a negociação para você ir para lá? Paulo, meu empresário tinha muito contato lá no Red Bull, né? E eu era na época, novinho, né? E aí, cara, ele pintou esse negócio de ir para lá. Primeiro pintou a oportunidade de empréstimo, né? Aí eu falei que para o empresário, empréstimo eu não vou, ainda mais tendo, né, a possibilidade de ir para o Inter. E eu falei, não, empréstimo não dá. E nisso nós acabamos o Campeonato Brasileiro ali pelo Juventude. Aí meu empresário falou assim, cara, você não quer ir lá conhecer o clube, você não tá fazendo nada mesmo, vai lá conhecer o clube para você ver como que é e tal. E aí você treina lá com o pessoal, vê como que é. Aí eu tive essa possibilidade de ir antes, né? Aí eu peguei e viajei. Viajei acho que foi setembro, se eu não me engano, de 2011. Aí eu fui conhecer o clube. Aí quando eu cheguei, né, no clube, no CT, eu olhei pro meu empresário e falei, é aqui mesmo que eu quero ficar. Imagino, eu imagino. Ah, não, a estrutura dos caras, Paulo, é acima da média. Acima, que isso, a estrutura dos caras é muito boa. E aí eu fui, na época era o treinador holandês, era o nosso treinador lá. Aí, no primeiro treino lá e tal, e eu vinha muito bem, assim, no Juventude, né, fisicamente e tal. Aí no primeiro treino, eu lembro até hoje, foi um trabalho de passe na Europa. O passe é de verdade, né? Refinado. Mas eu também chuto forte, né? Aí o primeiro, os caras já começaram a dar passe forte, eu já falei, então é aqui nós vamos entrar nessa. E comecei também e tal. Aí no outro dia ele deu um mini coletivo lá, botou o titular, me botou assim, era um campo reduzido, metade do campo. Aí nós ganhamos de 2-0, já fiz os 2 gols no treino. Olha aí. Aí quando acabou esse treino, o treinador me chamou, o treinador holandês, né? Ricardo Muniz, nome do treinador. Aí ele chamou um outro holandês que tinha lá, o nosso capitão, ele falava português, só que ele era holandês, né? Aí ele chamou para traduzir para mim. Aí ele falou para mim assim, fala para o Cris aí que ele é top e eu quero ficar com ele e ele vai ser meu 10. Eu falei, que isso, cara? Louco. Do nada assim falou para mim. Aí ele falou assim, já vou falar para a diretoria, então tá na mão deles lá e tal. Eu falei, não, eu quero ficar. Eu falei, então beleza, pode falar que eu quero ficar e é isso aí que eu quero, tal. Aí nisso eu já falei pro meu empresário. Aí nós já começamos a bolar ali a estratégia, né? Comecei a venda e tal. E aí os caras me compraram. Foi no primeiro treino, segundo treino já os caras já. Aí no outro dia teve coletivo de novo, eu fiz gol de novo, fui bem. Aí realmente aí os caras fizeram oferta e aí me compraram do Juventude. Mas foi assim, conheci a estrutura do clube, aí eu não tive dúvida. Falei, não, aqui que eu quero ficar. Aí você chegou lá em 2012, né? Aí como isso aí foi em setembro de 2011, aí eu voltei, né, para Caxias, e aí os caras efetuaram a minha compra. Tem então uma história legal até, o meu treinador na época no Juventude era o Antônio Piccoli, né? Piccoli nossa, trabalhamos muito bem junto. E aí a gente estava disputando a Copa RS, a gente estava na semifinal. E aí eu cheguei da Áustria na segunda tarde. Aí na quarta tinha jogo pela semifinal. E aí meu empresário falou, não joga, não joga, não joga, porque você já está vendido, não joga. Eu falei, não vou jogar o quê, cara? Claro que eu vou jogar. Aí o treinador me chamou, o Piccoli me chamou e tal, falou, Cris, ó, eu entendo. Pô, se você não quiser jogar, tudo bem. Eu falei, Piccoli, eu vou jogar, cara. Se eu tiver que machucar, eu vou machucar no treino, vou machucar na minha casa. Eu não tenho medo disso, cara. Certo. O que é meu, o que Deus me dá, ninguém vai tirar, não, cara. Eu vou jogar. Aí, resumindo, era as quartas de finais. Joguei as quartas de finais lá contra o Cruzeiro de Porto Alegre, num calor. Nós empatamos 1-1, eu fiz o gol ainda. Fiz o gol de empate. Aí classificamos, passamos, joguei o segundo jogo das quartas. Aí, do mesmo jeito. Meus empresários, não joga, não joga, você tá vendido, o Red Bull pedindo para eu não jogar, os caras pedindo para eu não jogar e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou jogar. Aí eu peguei e fui pro jogo, joguei, aí classificamos o time, aí chegou até que quando nós fomos pra final, aí não me deixaram jogar mais, até porque eu tinha que... Porque o Red Bull fez o seguinte, como eu ia poder jogar só em 2012, o treinador do Red Bull me pediu pro Red Bull me levar para lá, para eu já ficar me adaptando, entendeu? Treinando com o time. E aí eu fui, acho que em outubro de 2011. Aí eu fiquei, acho que 45 dias lá, treinando com o time, já vendo minha casa, vendo tudo. Eu tive esse período de adaptação, né? Legal. E aí foi bom para mim, foi bom para mim.
Não, ajuda, ajuda. Foi, Esse fato também de você poder ir antes, ver a estrutura, fazer um treino com os caras aí, porra, é uma amostra grátis do que vem pela frente, entendeu? Ajuda bastante. Ah, até porque se eu não tivesse isso, Paulo, eu não teria ido, né? Que eu tinha proposta do Internacional, cara. Eu não ia se eu não tivesse conhecido a estrutura do Red Bull. Eu ia nada. Mas aí hum. quando eu conheci a estrutura ali, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E o time lá, porra, todo mundo aí conhece, aí, acho que a galera aqui do Japão FC também conhece, que o Red Bull, onde ele se instala, ele monta uma estrutura absurda, né? Tem as filiais na Europa, tem aí o Red Bull Bragantino agora aqui também, no Brasil. E o time lá, bom, né? O time ganhou o campeonato austríaco, né? Ganhou a Copa também, chegou a disputar, se eu não me engano, a fase de pré-grupos da Champions também, né? Como é que foi esse time? E como é que foi chegar na Áustria? Primeiro país, primeira vivência, né, fora do Brasil. Como é que foi o clima? Chegou no inverno, aquela coisa de comida, língua. Como é que foi tudo isso aí? Sua Cara, primeira experiência. é difícil, lá é complicado. Assim, porque aqui no Japão, pô, você tem tradutor para tudo. Lá não tinha tradutor. Claro, tá certo que nós éramos em muito brasileiro, tinha muita gente que falava espanhol também, que desenrola, assim, sabe? Hum. Mas a adaptação lá é complicada, assim. E eu lembro da minha estreia também. Né? A minha estreia estava -15. É isso que eu ia perguntar, deve ser um É, frio lá, meu Deus. aí na minha estreia. Você falou do primeiro falar dos títulos. Né? O Red Bull estava 3 anos sem ganhar clássico quando eu cheguei lá, né? Estava 3 anos sem ganhar um clássico do Rapid Viena lá, que é o maior clássico do país. E estava, se eu não me engano, 2 ou 3 anos sem ganhar título. E aí, em 2012, nós ganhamos tudo. Ganhamos o austríaco e ganhamos a Copa da Áustria e jogamos antes da fase de grupo ali da Champions, né? Como se fosse a pré-Champions, lá, pré-Libertadores, lá no né, que fala. E nós jogamos isso. E eu lembro que cara, na minha estreia, foi um período de adaptação para você. Lá na Áustria foi o primeiro lugar que eu joguei de volante mesmo, cara. Eu era meio atacante, camisa 10 no Brasil ali e tal. Eu virei volante, cara. Na minha estreia, tipo, no primeiro jogo, né, quando eu estava inscrito, o treinador já me botou de titular, me botou de jogar para jogar pela esquerda ali e tal. Só que na minha estreia tava muito frio, muito frio. E aí até os 25 minutos ali eu tava bem demais no jogo no primeiro tempo, muito bem no jogo. Só que depois eu comecei a jogar muito mal. Eu fui muito mal nos 20 minutos finais do primeiro tempo, muito mal, comecei a escorregar Nossa. e ia driblar, na época eu driblava mais que hoje, né? Eu ia para cima dos caras, não conseguia, perdi muita bola. O treinador me tirou no intervalo, cara, me tirou no intervalo na minha estreia, tipo assim, Um baque. foi difícil, assim. Aí me tirou no intervalo, beleza. Aí no segundo jogo lá, nevando pra caramba, eu nem entrei no jogo, fiquei só no banco. Aí no terceiro jogo, ele me botou de volante no segundo tempo. Nós a gente tava perdendo de 1-0, ele falou que precisava de força para atacar e tal, me botou de volante. Aí eu joguei 12 minutos, eu lembro até hoje. Eu fui muito bem nesses 12 minutos. Dei umas 3, 4 arrancadas lá, fui muito bem de volante. Aí no outro jogo era o clássico, mas não era o clássico contra o Rapid, era contra o Innsbruck na época. Era um time menor, só que era muito perto de Salzburg, né? E aí o treinador não tinha escalado nada do time, a gente tinha perdido um jogo antes e tal. Aí chegou na hora da preleção, que lá tem muito disso na Europa. Você não sabe quem vai jogar, não, você tem que ir pronto. Tô louco. Aí eu tava titular de volante, e aí ele botou pra bater tudo, bater falta de um lado, falta do outro, escanteio, pênalti, tudo era bola parada, tudo comigo, me botou titular, já botou aí de volante. Aí nós ganhamos o jogo, aí eu fui eleito melhor em campo. Olha, Aí o outro jogo foi contra o Rapid Viena, outro clássico. Nesse clássico. dia ainda o Michel Teló foi cantar lá. Eu lembro até hoje que tava aquela Ai Se Eu Te Pego, aquela É, música. Ele é, foi cantar no nosso estádio, no dia do clássico lá. E aí nós ganhamos. Eu joguei também de volante 90 minutos. Aí fui eleito melhor em campo também. porra, E legal. aí que eu decolei, aí que eu decolei mesmo na Áustria, né? Foi, E a vida, e o país, como que é a Áustria? Onde que você morava? Que cidade que você morava? eu Salzburg? morava em Salzburg, né? E como que é a vida lá? Cara, a cidade era muito legal, né? Tem tudo do Mozart lá, né? Lá onde o Mozart nasceu, né? Tem a Pô, casa do Mozart, o café do Mozart, não sei o que do Mozart, lá, tudo do Mozart lá. É uma cidade muito legal. Só que assim, eu e minha esposa era a primeira experiência nossa fora, então a gente tinha muito. Eu não falava inglês, eu não falo muito hoje, mas hoje eu entendo já, né? Entendo um pouquinho. Minha esposa fala inglês hoje, mas na época ela não tinha confiança ainda de falar, a gente ficava muito preso nisso.
Então, falar a verdade, nós não aproveitamos muito não, assim, a gente ia mais nos lugares que a gente era acostumado, assim, tal, até porque ela estava grávida na época também, e aí a gente estava meio que assim, com receio de viajar e tal, então eu também estava jogando muito, e logo eu saí, né, fiquei só um ano lá e meu filho nasceu no final de 2012, e aí em 2013 já vim pro Japão, né. Legal. Então, eu não aproveitei muito não, mas é uma cidade linda, assim, dos lugares que a gente ia ali, que a gente conhecia, que era o centro, que tinha lá, os restaurantes que a gente ia, a gente gostava muito. Mas, por Você, exemplo, a gastronomia eu prefiro aqui do Japão, cara, que acho melhor. é. É. Você chegou em algum outro país ali do lado ali, conhecer? Nós fomos para Munique, né, que é do lado, 1h30 de carro para Munique, fomos para Zagreb também, na Croácia, nós pegamos o carro, fomos, acho que dá 3h30, 4 horas, fomos de carro. O Red Bull dava um carrinho legal, né? Uma BM, É, uma Mercedes. não, era patrocínio da Audi, Audi lá, né? É Audi, Audi, é. Audi, Na Audi, época era patrocínio da Audi. Audi. Aí nós fomos para Zagreb, fomos para Munique, Porra, para Viena também nós fomos. legal, Viena também é bem bonito. legal. Mas aproveitamos um pouco, falar a verdade, né? Ou se eu brinco com a minha mulher, se nós fosse hoje para lá, seria totalmente diferente, porque a gente ia viver batendo perna. Porque É, lá você pega um voo, é 40 minutos, você está em Paris. Você é, pega um voo, você está em Milão ali, rapidinho, 1 hora de voo, acho. mas Então é é tranquilo. normal, normal. Primeira vivência fora, assim, a não ser que você fique muito tempo, né? Até você se acostumar e ter confiança para sair. Mas, cara, qualquer um que. Eu não falo turista, né? Que você vai ali 2 semanas, 3 semanas, que você tem aquele tempo para aproveitar, você tem que aproveitar, mas tem que se jogar. Mas quando Sim. você vai para morar, no começo você fica meio ressabido, você não conhece nada, você não consegue ler nada, você não quer arriscar, entendeu? É difícil mesmo, é difícil. O Japão é o terceiro país que eu moro, né? Eu morei na Austrália há um tempo. E a Austrália, no começo, eu morria de medo, não conseguia ir no mercado. Ia no mercado comprar as coisas, se alguém me perguntasse alguma coisa, eu travava, entendeu? Não tem como. Sim, Tem como. Mas e aí, beleza? Ficou lá, curtiu a Áustria lá no que deu, jogou bem na Áustria, e apareceu o primeiro convite do Toshigi, né? sim. Toshigi aqui, para a galera do Japão FC aqui, ele fica ali um pouco, se você pega Tóquio como referência, na região de Tóquio, ali um pouco para cima, né? Ibaraki, ali próximo a Ibaraki, ali. Como que foi? Como que foi esse convite? Como que você recebeu essa proposta? Como você pensou, Japão? Vou, não vou? Como que aconteceu isso? E como que foi chegar no Japão também? Que aí, se você achou que na Áustria você teve dificuldades, imagina chegar no Japão, do outro lado do mundo. Tanto que no meu primeiro ano, se fosse qualquer outro, eu tinha ido embora, porque eu fiquei, no meu primeiro ano aqui foi estressante demais, cara. Foi. Muito estressante, nossa. E até, ninguém sabe disso, mas eu tive uma proposta para sair no meio do ano do Rei Sol, né? A gente chegou a ficar numa situação complicada, cara. Ficamos numa situação bem complicada no passado. Até né? Aí tem muitas coisas ali internas ali que aconteceram que eu enxerguei ali, mas também eu não posso ficar falando aqui Não, tudo que eu bem. vi que já né, interfere em outras pessoas, então